Vamos lá, galera. Vou gravar essa aulinha para vocês aqui. Tava dando uma olhada aqui nos nossos conteúdos, então eu achei bastante importante assim a gente trabalhar com algumas atividades que estão no capítulo 9, tendo em vista que a gente tem só o capítulo 10 agora para finalizar, que seria a questão dos povos germânicos, né, os povos bárbaros e a fusão da cultura germânica com a cultura romana que deu origem à sociedade feudal, né? Então, levando em consideração isso daí, o professor separou aqui para nós hoje essa, esse capítulo 9 aí e algumas atividades que estão dentro do capítulo 9 para a gente discutir. Eu debato aqui com vocês e dessa forma vocês conseguem desenvolver aí as atividades e vai dando uma, uma folga para vocês, né? Aliviando um pouquinho, né? A gente vai começar pela página 42, tá? Então eu projetei aqui na tela para aparecer a título de ilustrar, mas eu acredito que vocês estando com a apostila do lado aí, vocês acompanham a leitura que o professor vai fazer e o desenrolar dos comentários aqui dessa atividade. Na verdade, eu nem precisava ficar aparecendo ali no vídeo, né? Mas como eu gosto de aparecer, eu vou deixar minha imagem ali. De repente eu falo com vocês aqui, olho no olho, olho na lente, né? Uma coisa nesse sentido. Então, lá no Interpretando Documentos da página 42 está assim, ó, é um texto sobre alimentação na cidade de Pompeia. Muitas pessoas acham irônico o fato de um dos acervos mais preciosos das ruínas de Pompeia, no Golfo de Nápoles, Itália, ser a coleção de naturezas mortas. Podem estar certas. O valioso espólio reúne mais de 300 afrescos e mosaicos que apresentam alimentos, seres e objetos como se tivessem sido abandonados ao acaso. Decoravam casas da cidade soterrada tragicamente no ano de 79 d.C. pelo vulcão Vesúvio. Hoje continuam ali ou foram transferidos para museus. Quando as escavações promovidas a partir de 1860 começaram a exibir ao mundo o que restou de Pompeia, a humanidade se espantou com as cenas eróticas encontradas em várias partes e relegou a um segundo plano os demais temas explorados. Encenavam o ato sexual de maneira incomum. Agora, diante do realismo sem limites da pornografia moderna, algumas não passam de imagens sensuais. Para o arqueólogo Stefano de Caro, superintendente da região, as melhores obras datam das últimas 8 décadas de vida da cidade e foram encomendadas por aristocratas empenhados em ostentar riquezas e poder. A gastronomia fazia parte da cultura local e dava status aos seus cultores. Voltados ao luxo, lazer e prazeres da vida, os moradores abastados seguiam o lema do poeta romano Horácio: Viver bem quem come, vive bem quem come bem. As naturezas mortas de Pompeia contavam com um vasto campo de inspiração. A culinária local manuseava variados ingredientes: manjericão, trigo, ervilha, lentilha, alface, chicória, brócolis, agrião, repolho, cenoura, alho poró, grão de bico, cebola, alho, azeitona, noz, avelã, amêndoa, ovo e queijo. Ainda dispunha de uvas, peras, ameixas, melões, marmelos e figos, estes consumidos em doces, saladas e pratos fortes, habitualmente de sabor agridoce. Pouco antes da catástrofe final, Pompeia iniciara a importação de cerejas, abricós e pêssegos. Também existiam hortaliças frescas ou mantidas em vinagre na condição de conservas. Pela mesma razão, as frutas eram desidratadas ao sol e guardadas no mel. Então, considerando o fragmento do texto apresentado, são feitas as seguintes afirmações. Então, a gente tem aí um texto que retrata para nós aí um pouquinho, né, de Pompeia, né, da questão do sítio arqueológico que se transformou Pompeia depois da erupção do Monte Vesúvio, e fala principalmente ali da questão da culinária, né, de um elemento da cultura romana, né, no caso aí do espaço urbano da cidade de Pompeia, que durante muito tempo foi deixado meio que de lado. Ele trabalha ali para nós a ideia que foi deixado de lado em virtude das questões relacionadas com as cenas de sexo, né, de erotismo que se via lá nas ruínas de Pompeia, né?
E que agora não, agora eles passaram a ter uma observação maior, né, os arqueólogos aí, os historiadores, nessa questão aí da cultura da culinária. Então, a primeira sentença coloca para nós assim, ó, tá aí ainda nessa página, né? Apesar da catástrofe que assolou a cidade de Pompeia, as pesquisas arqueológicas resgataram importantes vestígios que comprovam que algumas cidades do mundo romano tinham uma vida urbana bastante ativa. Vamos para a próxima. A próxima está lá para nós assim, ó. Os costumes sociais no auge do Império Romano eram conservadores. Esse comportamento se explica pela grande quantidade da influência do cristianismo, religião que, desde o período republicano, disciplinou a sociedade de Roma. 3. A ostentação de riqueza e poder era comum a todos os grupos da sociedade romana. No entanto, os aristocratas esbanjavam suas fortunas em suntuosos banquetes, nos quais o desperdício de comida era um ato completamente reprovável. E a quarta, a grande variedade de alimentos citados no texto é um indício das intensas transações comerciais que ligavam as províncias romanas à capital, Roma, e vice-versa. Então, entre essas afirmações, o que está correto? Então, nós temos ali uma sequência, né, de possibilidades para a gente considerar como correto. Tá? Vou apontar para vocês dois aqui, né, que a gente tem que prestar atenção. Né? Primeiro, a gente presta atenção na número 2, tá? Na sentença 2, melhor dizendo. É uma sentença que apresenta para nós ali duas situações que nós temos que questionar. Primeira delas, o texto não fala nada de conservadorismo. Não tem nada de conservadorismo no texto. Pelo contrário, quando cita lá a questão das cenas sexuais e tal, já denota ali uma questão, né, de uma vida agitada, no sentido assim, de não ter aí esse conservadorismo. Segundo situação, né, fala do cristianismo, que é uma religião desde o período republicano. Não, o cristianismo ele vai ser uma religião adotada pelos romanos no final do período imperial. Então, a sentença 2, ela não pode ser considerada. Então, não considerando a 2, ó, nós não vamos considerar a A, nós não vamos considerar a D e nós não vamos considerar a E. Então, nós ficamos entre a B e a C. Então, a questão 3 e 4 que nós temos que observar agora. Tá? E agora a gente vai já descobrir qual que é a correta. Olhem lá para 3 novamente. Ó. A 3 fala que todas as pessoas da sociedade romana ostentavam. E nós sabemos que não é assim, né? Existia ali a ostentação da elite. As camadas mais baixas, como por exemplo os plebeus, eles não tinham condição dessa ostentação. Então, a alternativa correta nessa daí, a C, somente a 1 e a 4 são sentenças aí que devem ser consideradas verdadeiras. Muito bem, então vamos continuar agora aqui essa nossa sequência de correções, né? Então vamos para a próxima. A próxima é na página 44, né? Então eu coloquei aí para vocês também a troca de ideias, né? Então a gente tem a possibilidade de observar, né, o texto aqui mesmo pelo slide que o professor colocou. Então lá no troca de ideias está assim para nós, ó. Panis et circenses, o pão e circo dos romanos, funcionou como um verdadeiro anestésico social, eliminando a sensibilidade de grande parcela da população que vivia em condições deploráveis. Leia o texto e observe atentamente a charge a seguir. Então nós temos dois documentos para analisar aí, né? Um documento textual e um documento aí no formato de charge. Futebol, o ópio do povo. O futebol, lamentavelmente, se tornou o ópio do povo. É a política do pão e circo para poder esconder os profundos problemas que a sociedade enfrenta, esquecendo por um momento os defeitos sociais e econômicos durante este período. A Copa do Mundo não deixa de ser um importante evento futebolístico. Entretanto, será que um país como o Brasil, com tantos problemas sociais, com tantos desníveis socioeconômicos, com uma economia tão frágil, pode se dar ao luxo de parar em dias em que há partidas da seleção brasileira? Será que nós brasileiros que acompanhamos os jogos da Copa temos o direito de esquecer que existe pobreza no Brasil durante os jogos de futebol? O evento, acompanhado por bilhões de pessoas em todo o mundo, consegue uma façanha que nenhuma propaganda de governo consegue fazer: o mascaramento de problemas sociais e econômicos. O que me vem à memória, né,
Copa de 94, o Brasil foi campeão, né? Tetracampeão, 4 vezes campeão do mundo, e é uma época em que o Brasil estava vivendo ali uma transformação, né? O Plano Real estava sendo implantado no Brasil, né? É uma questão assim de buscando uma estabilização da economia depois de anos e anos de processos inflacionários. E me recordo de uma situação de um repórter perguntando para uma pessoa na rua, né, que ele achava, né, dessas mudanças implantadas pelo Plano Real. A resposta do cidadão foi: não, isso não me importa. O importante é que o Brasil é treta. Né? Ele até usou treta ao invés de falar teta. Então isso aí me recordou essa passagem aqui, da gente ver como que realmente isso que o texto colocou para nós é algo que realmente acontece. Né? Então, ó, na sequência vocês vão encontrar a charge. Né? A charge ela diz para nós assim, né? A gente vê lá duas pessoas, né? Dois adultos e duas crianças habitando ali, né? Um esgoto, né? Estão no esgoto ali, cheio de poluição ali em volta, né? Deles e tal. E a fala, né? Do personagem masculino que está segurando um jornal cujo título ali é Brasil fora da Copa. É assim o título, ó. Mulher, são coisas como essa que me fazem sentir aquela horrível sensação de derrota. Como se eles já não tivessem derrotados na vida, né? Vivendo na miséria, assim, né? Apostando um sentimento de vitória, né? Num evento futebolístico. Enfim, o texto e a charge, eles congregam na mesma direção. Então, a primeira atividade proposta para vocês ali, ó, com base no texto e na charge, converse com os colegas a respeito da aparente permanência da política panis-et-circense no Brasil contemporâneo. A gente já conversou isso, né? Teve uma aula anterior que a gente falou de pão e circo, numa live, que alguns alunos levantaram situações onde nós vemos aí acontecer, né? Muitos em momentos assim bastante críticos, surgir de repente uma atividade de entretenimento para desviar o foco das pessoas, né? Seja a própria questão do futebol, ou os programas de auditório, ou os reality shows, né? Numa história televisiva um pouco mais recente, né? Reality show, né? Onde as pessoas ficam ali vidradas em observando o comportamento de outras pessoas que eles nem conhecem, buscando identificação com essas outras pessoas, né? E de forma geral a televisão é o grande pão e circo do mundo contemporâneo aqui no Brasil, né? A caixinha lá, né? Uma vez uma frase, né? A maravilha da ciência a serviço da imbecilidade. Só não sei falar para vocês de quem que é essa frase, né? Que a televisão é a maravilha da ciência, mas a serviço da imbecilidade. Enfim, eu acredito que essa questão aí no Brasil contemporâneo, ela é bem marcante, bem latente. A segunda, ó, é para a gente explicar, né, o título do texto, Futebol Ópio do Povo. Aqui a gente tem que retomar um pouquinho, né, o século XIX, quando o Karl Marx ele escreveu os textos dele, que culminou aí com a ideologia do socialismo científico, né, ou socialismo marxista, e nesses textos, nas críticas que ele fazia à sociedade liberal, à sociedade capitalista ali do século XIX, o Marx ele cunhou a frase que a religião é o ópio do povo, que a religião tinha agido de forma a alienar as pessoas dos acontecimentos da política, da economia e da sociedade. Né? Então, ópio é droga. Né? Ópio é o nome de uma droga proveniente da papoula. Né? A gente até tem uma situação estuda no imperialismo do século XIX, a Guerra do Ópio, né, que foi quando os ingleses, para desestabilizar a China, eles introduziram uma grande quantidade de drogas, né, proveniente da papoula no território chinês, e isso desestabilizou o governo chinês e favoreceu ali a interferência imperialista inglesa. Tá? Mas aqui para nós a ideia do ópio é a ideia da droga que provoca uma alucinação. Ou seja,
a religião é o ópio do povo para o Marx, ele estava querendo dizer, ele não estava querendo ir contra a religião, dizer que Deus não existe, uma postura de ateísmo. Não. A ideia dele é a ideia de que a religião, ao longo da história da humanidade, tinha agido no sentido de alienar as pessoas. O que não deixa de estar correto. Marx estava correto em relação a isso daí. Basta a gente pegar qualquer fase da história da humanidade, nós vamos ver aí as instituições religiosas sempre congregada com as instituições de poder político, no sentido de legitimar muitas vezes a desigualdade entre os grupos sociais. Haja vista lá na Idade Média, né? A gente vai estudar a Idade Média, onde a igreja desenvolveu a ideia de que existiam pessoas que nasceram só para trabalhar, que era a vontade de Deus, e a pessoa não deveria questionar isso daí. Então, futebol, o ópio do povo, a mesma ideia, né? A ideia de que o futebol ele se transformou na droga que aliena, que traz alucinações, né? Um alucinógeno que deixa as pessoas alienadas em relação aos acontecimentos da sociedade. É um trocadilho bem interessante em relação aí à fala do Marx, né, no século XIX. Próxima questão, tá? A próxima questão está colocada assim para nós, ó. Com relação ao texto e à charge, são feitas as seguintes afirmações. É possível estabelecer uma relação entre a diversão que o futebol possibilita, ao mesmo tempo que encobre as mazelas da sociedade brasileira e a adoção da política e a adoção, da política do pão e circo pelos imperadores romanos. A charge demonstra que o povo brasileiro, mesmo vivendo em condições precárias, atribui mais valor à seleção brasileira de futebol que aos problemas sociopolíticos que caracterizam o país na atualidade. A 3. As mídias têm parcela de responsabilidade na questão discutida tanto no texto quanto na charge, pois em dias de jogos da seleção brasileira em Copa do Mundo, o Brasil para. Propagandas, promoções e sorteios também incentivam a população a esquecer os problemas que afetam cotidianamente. E a última, o texto e a charge transmite ideias equivocadas sobre a realidade brasileira. Não existe nenhuma relação entre futebol e a famosa política romana do pão e circo. Morreu o assunto na quarta, né? A 4 a gente não deve considerar verdadeira. Então, não considerando a 4 verdadeira, nós sabemos que a D e a E nós não vamos considerar. Então, nós vamos ficar entre a B e a C, né? Nesse caso, galerinha, essa questão aí, ela deve ser assinalada a letra C, porque as 3 primeiras sentenças elas correspondem a uma análise correta em relação à mensagem, tanto passado pelo texto quanto pela charge aí, nesse contexto aí de análise, né, e de comparação da política do pão e circo com o Brasil contemporâneo, relacionando isso aí com o futebol. E vamos para a última, né, dessa página 44. Então, a última lá para nós é assim, ó, a política do pão e circo consistia na distribuição de trigo à população mais pobre, além de oferecer espetáculos que a divertissem, como jogos, lutas, etc. Assim, Otávio agradava aos pobres, sem contudo resolver o problema da miséria reinante em Roma. E pede para nós ali escrevermos, né, falarmos aí, analisarmos, né, sobre o passado, né, fazendo uma reflexão sobre esse passado. A história também é uma reflexão sobre o presente. Então, essa relação sempre entre passado e presente, que é muito notória aí quando a gente estuda história. A partir da citação acima, analise pelo menos um elemento do mundo atual comparável ao citado no texto. Eu acredito que a gente, o professor citou para vocês futebol, então não vamos pôr futebol nisso daqui. Eu também citei os programas de televisão, de auditório, os reality shows, então a gente também não precisa citar esse. Vamos citar um que esse ano pode acontecer e acontece corriqueiramente em anos eleitorais, né, que seria essa prática, né, dos políticos, né, de buscarem agradar a população de alguma forma em busca de votos, mesmo com uma legislação que proíbe isso, né? A gente tem uma legislação aí eleitoral que proíbe esses tipos de prática, porém eles são bem recorrentes e bem corriqueiros. O que seria o pão?
Seria festas, churrascos promovidos aí pelos políticos. O que seria o circo? Né? O circo seria os brindes que eles dão, né? As propinas que muitas vezes são pagas aí para que essas pessoas votem no candidato determinado aí, distribui brindezinhos mesmo, né? Mesmo não tendo nome de campanha porque não pode, ou dinheiro para a pessoa poder viajar, ou um dinheiro para a pessoa poder comprar alguma coisa, né? Propina de forma geral. Eu acredito que essa é uma citação que a gente pode colocar aí para esse momento, que ela vem bem a calhar, inclusive pelo ano que nós estamos vivendo, tá? Aí a gente avança um pouquinho na apostila e nós vamos lá para a página 49, né? Página 49 é sobre a questão da religião. O texto anterior fala sobre a religião romana. Nós sabemos que a religião romana ela contava, né, originalmente com um culto politeísta, onde existia dois tipos de culto, né? Existia o culto doméstico e existia o culto público, né? O doméstico normalmente estava associado aos antepassados, que eram vistos aí como divindades protetoras daquela família, né? Os deuses lares, e o culto público, que se baseava no panteão de deuses, né? Que os romanos eles até buscaram a inspiração na religiosidade grega, né? Posteriormente, né, esse politeísmo ele deu espaço para o avanço do monoteísmo. O Constantino e o Teodósio eles são dois responsáveis aí por essa adesão dos romanos à religião cristã. O Constantino porque deu liberdade de culto, o Teodósio porque transformou o cristianismo na religião oficial do Império Romano. As duas questões que nós temos ali, tá? Como era constituída a religião entre os antigos romanos nos períodos monárquico e republicano. Aqui a ideia é a gente pensar na questão do politeísmo, né? O professor até sugeriu uma resposta aí para vocês. Ó. Era herdeira das tradições gregas, politeísta, os deuses eram semelhantes aos seres humanos, tá? Tinham a mesma característica de sentir amor, a mesma característica de sentir ódio pelos seres humanos, né? Ou raiva entre eles. Então, esses sentimentos humanos eles eram comuns aos deuses, né? Só que eles eram imortais. Tá? Uma outra característica marcante é que cada deus tinha uma referência, uma atribuição, como eu coloquei ali, na organização da vida terrena. Então, tinha o deus da guerra, né? Tinha o deus do amor, o deus da sabedoria, né? Então cada deus estava ligado a uma atribuição aí da vida terrena, era responsável por uma característica dos seres humanos. Segunda questão, ó, a religião romana manteve essas características durante todo o império? Justifique a sua resposta. Durante todo o império, não, né? A maior parte do período do Império, ela manteve essas características, foi no período final, né, no Baixo Império, no período do Baixo Império, que o cristianismo, que até então era uma seita, né, era considerado uma seita, era uma crença perseguida pelos romanos, perseguida duramente pelos imperadores e pelas lideranças romanas. A gente tem uma infinidade de relatos aí de cristãos que foram supliciados, né, nas arenas, supliciado ao ar livre, para que servisse de exemplo, né, de punição para os seguidores dessa seita. Essa crença ela foi ganhando espaço, né? E no período final do Império, ela acabou se tornando aí a religião oficial do Império pelo edito, né, melhor, de Tessalônica. O professor também sugeriu aqui para vocês uma resposta. Ó. Não, a religião romana sofreu alterações durante o Império, deixando de ser politeísta para assumir características monoteístas, com o cristianismo sendo oficializado por Teodósio no século IV, ou seja, né, o Edito de Tessalônica, que transformou aí o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Claro que eu vou dar eu estou aqui dando uma enroladinha agora para vocês terem tempo de fazer as anotações, mas eu sei que vocês também podem apertar o pause aí, né, e ficar com, né, vou até fazer uma postura aqui boa para ficar no pause, ó. Pare o pause nesse momento aqui, ó.
Aí, agora já deu, né? Não vai parar eu quando eu tô fazendo umas caretas aqui, não. Enfim. E eu separei para vocês também a página 51 para a gente finalizar esse momento de hoje. A página 51, eu vou ler aqui na apostila, porque ali tá pequenininho para mim, tá bom? Apesar de eu ter uma visão boa ainda, mas ela não é tão poderosa assim. Então eu vou ler aqui e a gente já responde aqui e aparece para vocês aí na tela da projeção o que seriam as respostas corretas, juntamente com os comentários do professor. Então, ó, leia o texto sobre as simbologias usadas no direito e depois responda à questão. O direito sempre teve um grande símbolo, bastante simples, que se materializava desde há muito em uma balança com dois pratos colocados no mesmo nível, com o fiel no meio, quando este existia em posição perfeitamente vertical. Havia ainda outra materialização simbólica, que varia de povo para povo e de época para época. Assim, os gregos colocavam essa balança com dois pratos, mas sem o fiel no meio, na mão esquerda da deusa Diké, filha de Zeus e de Temis, em cuja mão direita estava uma espada e que, estando em pé e tendo os olhos bem abertos, declarava solenemente, existir o justo quando os pratos estavam em equilíbrio. Ison, de onde vem a palavra isonomia. Daí, para a língua vulgar dos gregos, o justo, o direito, significar que era visto como igualdade. Já o símbolo romano, entre as várias representações, correspondia em geral à deusa Iustitia, a qual distribuía a justiça por meio da balança, com os dois pratos e o fiel bem no meio, e que ela segurava com as duas mãos. Ela ficava de pé e tinha os olhos vendados e declarava o direito jus quando o fiel estava completamente vertical. Direito rectum, perfeitamente reto, reto de cima a baixo. De rectum, da onde vem direito, né? Reto, de cima até abaixo. Notamos, ademais, que a deusa grega tinha os olhos abertos. Ora, os dois sentidos mais intelectuais para os antigos era a visão e a audição. Portanto, a deusa grega, estando de olhos abertos, aponta para uma concepção mais abstrata, especulativa e generalizadora que precedia em importância o saber prático. Já os romanos, com a Iustitia, de olhos vendados, mostram que sua concepção do direito era antes referida a um saber agir, uma prudência, um equilíbrio entre a abstração e o concreto. Acredito que aqui vocês já perceberam, né, uma influência romana no direito que predomina no mundo contemporâneo e no Brasil, né? O símbolo da justiça que nós utilizamos é exatamente aí o símbolo da Iustitia, né, dos romanos. O doutor em Direito e Filosofia Tércio Sampaio Ferraz Júnior apresenta as variações históricas entre gregos e romanos quanto aos símbolos do direito. Faça a pesquisa a respeito das materializações simbólicas de direito e anote as informações pertinentes, depois analise as questões a seguir. Nós vamos partir para a análise das questões. Então, a primeira. O fato da deusa Diké segurar uma espada mostra que os gregos aliavam o conhecimento do direito à força para executá-lo? Exatamente, né? O direito ele tinha que ser imposto nem que mediante aí a imposição da força. Então, a primeira, nós vamos considerar ela como uma questão correta. A 2. Para os romanos interessava, sobretudo, quando havia direito, a atividade essencial do jurista que, para exercê-la, precisava de uma atitude firme, segurar a balança com as duas mãos, sem a necessidade da espada. Essa é o olhar que os romanos tinham para o direito, né? O direito não deveria ser imposto nem que à força, ele teria que ser interpretado à luz do equilíbrio, com a força do equilíbrio. Então, a 2 também consideramos correta. A 4. Pode-se relacionar o fato de os gregos poderem discutir seus casos jurídicos de maneira especulativa à própria organização social, estabelecida com base na escravidão, o que disponibilizava tempo para os cidadãos discutirem caso a caso.
Então, isso aqui é um elemento que faz parte não só da questão jurídica, que dava o tempo ocioso para os gregos de discutirem questões relacionadas às leis, como também a própria política, né, de forma geral, era possibilitada pela ociosidade que os gregos tinham em relação aí ao trabalho escravo e à exploração do trabalho dos escravos. Também a 4 está correta. 8. Os romanos buscaram o equilíbrio entre a abstração e o concreto, elaborando códigos de leis e jurisprudência para sistematizar as práticas jurídicas, em virtude de sua complexa organização sociopolítica e da imensidão do seu império. A gente vai trabalhar o Império Bizantino, e quando a gente trabalhar o Império Bizantino, nós vamos perceber, né, que o Justiniano ele resgata esses valores do direito romano que estão expressos aí nessa sentença, como, por exemplo, a questão da jurisprudência, né, que é o exemplo que deve ser seguido por sentenças anteriormente dadas, quando se comete um crime na mesma proporção, usa-se aí a ideia da jurisprudência para você manter aí o princípio do equilíbrio das decisões dos juízes, tá? Então essa questão também vamos considerar ela como uma questão correta. E, por fim, de acordo com as características jurídicas dos gregos e dos romanos, pode-se afirmar que, atualmente, a sociedade ocidental, como a brasileira, exerce o direito com base nas práticas e tradições gregas. Não vamos considerar, né? O professor já no começo falou para vocês que o próprio símbolo nosso aí de direito e de justiça se baseia aí na materialização da ideia de direito e de justiça que os romanos tinham, né? Com o símbolo da justitia, sendo utilizada aí como símbolo da lei, da ordem, do direito aqui no Brasil. Bom, galerinha, então, hoje o professor optou por essa videoaula, né, na nossa live de quarta-feira. Acredito que a gente finaliza ainda umas atividades e para a semana que vem, na videoaula, eu vou trabalhar com vocês aí os povos bárbaros, ou a gente faz isso também ali na live, vai depender muito da dinâmica lá da próxima quarta-feira, bom? Caso aí tenham alguma dúvida dessas atividades que o professor fez aqui com vocês hoje, não deixem de me perguntar, seja na live ou mandando uma mensagem aí via WhatsApp. O professor está pronto aí para poder atendê-los, tá? Valeu, foi ótimo fazer esse momento aqui com vocês. Hoje, na nossa live também foi muito legal a gente poder fazer aquela foto, né, que está circulando lá nas redes sociais, tanto nossas quanto da escola e tal. Isso aí é bem significativo. Quem sabe aí, galerinha que não tem entrado nas lives, comece a entrar nas lives aí, né? Não é só para a gente estudar, não, é para a gente poder conversar, bater um papo, se relacionar ali. É bem legal, tá? Converse aí com seus amigos que têm participado com uma frequência maior, vocês vão perceber que é bem interessante, tá bom? Vamos lá, vamos acelerar de novo, né? A gente não pode deixar o Covid aí desacelerar aí os nossos estudos, tá bom? A vida não para, né? Como diria Cazuza, né? O tempo não para. Eu podia até terminar essa live aí com Cazuza, mas eu não separei o Cazuza para terminar, né? Quem sabe eu começo a live da semana que vem com o Cazuza, não é mesmo? Valeu, um abraço, até mais.